E aí, nossa primeira aula de história, e a gente vai dar continuidade naquelas discussões que nós estávamos mantendo sobre a cultura e como era o dia a dia durante a Idade Média, né? Muita coisa que a gente discutiu sobre a Idade Média, a gente tem que entender que foram processos que demoraram, às vezes, séculos para acontecer. Foi o caso do feudalismo. Foi o caso da relação da Igreja Católica com toda a sociedade, com todas as sociedades europeias, e é o caso das relações religiosas que nós vamos falar hoje, porque hoje nós estamos aqui para tocar num assunto que a gente de leve já falou em sala de aula: as ordens mendicantes e a heresia durante a Idade Média. Primeiro de tudo, vamos entender o que é heresia. A palavra heresia, ela representa simplesmente algum movimento, alguma ideia que vá de encontro, que vai contra os preceitos de determinada religião. Estamos falando aqui, obviamente, de Igreja Católica. Então, estamos falando das ideias que iam contra as ideias pregadas pela Igreja Católica durante a Idade Média. Dentro desses pontos de heresia, nós já discutimos bastante coisa. Hoje o que a gente vai falar foi como algumas ordens religiosas que tentaram em algum momento se desligar da igreja, ou não tentaram, né? O processo aconteceu ali de forma natural. Elas acabaram se desligando, se afastando do que a igreja defendia, e por conta disso foram considerados hereges e perseguidos. Estamos falando das ordens mendicantes. O que eram essas ordens mendicantes? O que significa mendicante? Exatamente, é isso aí. Mendicante vem de mendigo, mendigar. A principal base, o principal ponto, a principal característica dessas ordens é que os seus participantes, seus fundadores e seus participantes, eles abriram mão da vida de luxo e começaram a viver de forma mais simples possível. A ideia das ordens mendicantes, de surgirem as primeiras ordens mendicantes, elas surgem como uma insatisfação, né, desses membros clericais com o luxo que a igreja vinha vivendo. Né? Desde o início, uma das principais crenças do cristianismo era justamente esse desapego da vida luxuosa, do dinheiro, da riqueza, e a aproximação com a caridade e a forma simples de viver. Acontece que a igreja, com o passar dos tempos, né, durante o seu processo de enriquecimento, de empoderamento, durante o período feudal, a igreja, principalmente o alto clero, se afastou bastante desse princípio. E alguns membros não concordavam. Nós vamos falar aqui hoje de duas ordens que foram muito importantes e tiveram uma representação histórica durante a Idade Média que foi muito forte. Nós vamos falar dos cátaros e nós vamos falar dos franciscanos. Os cátaros, eles tiveram seu apogeu ali entre os anos 1100 e 1200, então estamos falando de todo o século XI e o início do século XII, e durante essa época, eles, como o próprio nome já diz, né, uma ordem mendicante, eles se desapegaram de todos os bens e começaram a viver mais próximo das comunidades pobres, ajudando as pessoas e, em muitos lugares, plantando o próprio alimento. Aí vocês podem me perguntar: professor, se os cátaros eram uma ordem religiosa que defendia e tinha a mesma visão da Igreja Católica, por que eles foram considerados hereges e passaram a ser perseguidos pela Igreja Católica? O ponto é o seguinte: os cátaros, eles questionavam a Igreja Católica. E conforme eles estavam próximos do povo, da população mais pobre, eles passavam essas ideias para a população também. Então as pessoas também começaram a questionar a Igreja Católica. E como nós já falamos aqui, questionar, ir de encontro, o que está sendo defendido pela administração da Igreja, é heresia. E hoje, para os nossos entendimentos de hoje, para os nossos dias atuais, a heresia, né, o que seria heresia, né? A heresia é, como eu já falei, ir de contra a Igreja Católica, mas quem é considerado herege ou condenado herege, simplesmente vai ser excluído da vida católica. Simplesmente ele vai ser colocado para fora da vida religiosa. E para a maioria das pessoas, ou pelo menos para algumas pessoas hoje em dia, é só a vida que segue, né? Existem outras religiões que elas podem seguir, mas nós estamos falando da Idade Média. E a gente já falou de vários motivos para a Idade Média ser chamada de Idade das Trevas. Um desses motivos aí é justamente essa perseguição, esse medo que se criou e toda essa violência, né, que foi implementada pela própria Igreja Católica na maioria dos lugares. Então, ser considerado herege, ser condenado herege lá na Idade Média,
em muitas regiões era ser condenado à morte, à tortura, a coisas muito pesadas. Isso a gente já falou em sala de aula também. E isso vai acontecer com os cátaros. Eles passam a ser perseguidos, violentamente perseguidos, né? Durante aí quase toda a sua existência. A gente viu aí, né, que ali no início de 1200, os cátaros, a ordem dos cátaros, ela é dizimada, de forma bem violenta, inclusive. A outra ordem de que nós vamos falar hoje é a ordem dos franciscanos. E embora a ordem dos franciscanos ela seja aceita dentro da igreja hoje, ela também passou por seu período aí, seu processo de perseguição violenta. A ordem dos franciscanos ela vai surgir ali em 1208, 1210. Dessa ordem deriva a ordem de Santa Clara também, aí uma ordem feminina, né? Que diferente da ordem dos franciscanos, que igual a ordem dos cátaros era uma ordem mendicante, né? A ordem de Santa Catarina, as mulheres que faziam parte dessa ordem, elas viviam enclausuradas. Ela era uma ordem monasterial. E como eu falei para vocês, só mulheres poderiam participar. São Francisco de Assis, ele também fazia várias críticas à forma luxuosa que a igreja vinha vivendo. Ele abre mão do seu dinheiro, lembrando, São Francisco de Assis, ele vinha de uma família muito rica, uma família influente. Ele abre mão de todos os seus bens e vai viver de forma mendicante. A partir daí, ele começa a ganhar grandes seguidores e, como nós sabemos, né, já foi falado em sala de aula, a Ordem dos Franciscanos é uma ordem aí que perdura até os dias de hoje. Não só essas duas ordens que nós abordamos hoje, mas várias outras ordens, elas passaram por esse processo, né, de ameaça, de perseguição, de tortura, que são característicos da forma da Igreja Católica lidar com a heresia lá na Idade Média. E a partir daí, para tentar controlar, né, todos os movimentos considerados hereges, surge o Tribunal do Santo Ofício, que é outro símbolo aí que a gente já falou muito. A gente vai ter uma aula só sobre o Tribunal do Santo Ofício, né, no nosso próximo vídeo. Hoje a gente vai ficar por aqui e eu vou enviar para vocês uma atividade de pesquisa e vamos definir aí em que data nós vamos fazer a correção juntos. Ok? Por enquanto é só, a aula de hoje foi mais curta, as próximas duas aulas que nós estão programadas para vocês vão ser um pouquinho mais longas. Tribunal do Santo Ofício é a nossa próxima aula e depois as artes durante a Idade Média. Nós vamos dar uma revisão desse conteúdo que a gente já falou em sala de aula, vendo aí muitos mais outros detalhes. Certo? Até a próxima aula. Tchau!